Queridos, estamos iniciando um novo mês, o mês de abril, e com ele uma nova série de mensagens. É o mês onde nós teremos o terceiro domingo, nosso culto da ressurreição. É o mês que nós celebramos a Páscoa, e aí nós iremos exatamente nesse texto que foi lido na ceia, o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Nós iremos meditar nesse texto ao longo do mês de abril, nesta série de sermões, frustração. Um caminho com volta, porque nós muitas vezes estamos vivendo a frustração como um caminho sem volta. Parece que a frustração de 1 ano, de 2 anos, de 30 anos atrás continua persistindo na nossa vida, porque nós ainda não entendemos e não compreendemos a maneira de Deus trabalhar no nosso coração. Mas uma certeza que nós temos é que frustração é um caminho com volta. Não precisamos permanecer nela, nós podemos sair dela. E a realidade é, quando ocorre a frustração? Qual é o momento da vida, qual é a circunstância, qual é a situação que nós nos frustramos? Quando nós enfrentamos alguma coisa, alguma realidade que gera em nós frustração. Quando os anseios de nosso coração não são correspondidos, quando não alcançamos algo que nos era uma grande expectativa. São nesses momentos que nós nos encontramos frustrados. São aqueles momentos onde nós não alcançamos algo que nós esperávamos muito, algo que nós tínhamos uma grande expectativa, e de repente tudo sai do controle, tudo acontece de maneira diferente, e aí nos deparamos com a realidade da frustração. Mas, queridos, não é apenas a frustração em si que nos preocupa, mas exatamente aquilo que a frustração tem provocado em cada um de nós. Por exemplo, estagnação. Tem pessoas que não conseguem caminhar, tem pessoas que não conseguem realizar novos objetivos, simplesmente porque encontraram-se em um momento da vida frustrados. Uma tentativa que não deu certo, um momento que não aconteceu, e aí por toda a vida essa pessoa permanece estagnada. Uma insatisfação crônica. Uma pessoa que, apesar de outras conquistas, outras realizações, outros objetivos alcançados na vida, mas ela permanece insatisfeita, porque exatamente aquela outra razão que não aconteceu, continua persistindo a frustração no seu coração. E mesmo que ela tenha alcançado outros objetivos, ela permanece com uma insatisfação crônica. A perda da proatividade. Quantas vezes você conhece alguém, não você, mas alguém que diz, sabe uma coisa? Não vou tentar mais. Daqui para frente não faço mais nada. Daqui para frente não faço nada diferente na minha vida. Nós perdemos essa proatividade. O sentimento de inveja. Nós percebemos que aquilo que gerou em nós frustração foi o motivo de alegria de outro. Foi alguém que conquistou algo, alguém que alcançou aquilo que nós queríamos. E aí, infelizmente, a frustração gera em nós um sentimento de inveja. Um esfriamento espiritual. Já que não aconteceu, e o que nós fazemos? Paramos de orar. Paramos de vir ao culto. Paramos de participar dos encontros de oração. Paramos de buscar a presença de Deus. Paramos de acreditar que Ele pode intervir. E colocamos a nossa fé em questionamento. Será que realmente Deus ouve a minha oração? Será que Deus realmente se importa com a minha vida? Será que Deus está preocupado comigo? E aí, muitas vezes, um descontentamento congregacional. Mas eu preciso, talvez, numa outra igreja, num outro ambiente, numa outra maneira de cultivar a minha espiritualidade. Talvez seja, então, um lugar diferente para que eu possa alcançar aquilo que eu tanto espero. E aí, então, nós corremos atrás de tantas aí, eu vi, agora está vindo para a cidade, toma cuidado, encorajamento, duro que é o nome, encorajamento. Acabei de pregar uma série sobre encorajamento, e aí está vindo encorajamento. Se você leu a camiseta do pastor, cai fora. Se Deus aponta, Ele paga a conta. Se Deus aponta, Ele paga a conta. É um David Leonardo melhorado. Se Deus permitiu você tocar, ver, observar, é porque Ele quer dar para você isso. E aí você lembra do fruto do pecado. E aí então a gente lembra que Deus permitiu Eva ver, desejar, ela desejava os olhos. Mas muitas vezes é o descontentamento congregacional. Então a gente começa a julgar a nossa igreja que não está acontecendo, porque a nossa igreja não tem o sobrenatural acontecendo. Queridos, tudo isso acontece quando nós estamos frustrados. A frustração tem tornado muitas pessoas superficiais, seja em suas relações, como em seus objetivos. É aquela velha realidade onde nós percebemos que uma frustração, a partir de agora, todas as minhas relações são superficiais.
É bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chego na igreja, vou embora da igreja. Eu vou para o trabalho, fico no trabalho, faço a minha tarefa, vou para casa, mas eu não me envolvo com mais ninguém. Ou os nossos objetivos, o que vier é lucro, o que acontecer está bom. Já que aquilo não veio para a minha vida, então daqui para frente o que acontecer está bom. E aí nós percebemos o quanto nos tornamos superficiais. Até mesmo na nossa relação com Deus, há reflexo da nossa superficialidade. Meditação sem profundidade. Lemos, mas não meditamos. Lemos, mas não colocamos em prática. Orações sem esperança. Nós oramos por orar. Apenas um ato religioso, apenas uma atitude, vai que de repente aconteça, mas a nossa oração já não tem mais a esperança. Frequência sem envolvimento. Nós continuamos a frequentar a nossa comunidade cristã, porém não nos envolvemos. Serviço sem comprometimento. Nós simplesmente fazemos o que nos é dado a fazer, mas não com compromisso maior. E cultos sem expectativa. É interessante que quando o pastor durante a semana está pensando na mensagem, na série, está estudando, meditando, está procurando aquilo para trazer, muitas vezes as pessoas estão ao longo da semana nem sequer preocupadas com o domingo. E elas vêm para o culto sem sequer preocupada naquilo que ela vai ouvir. E aí então simplesmente sem expectativa, falando comigo ou não, estou aqui, estou desligando a minha mente, e aí eu não mais oro para vir ao culto, não mais oro por aquele que vai pregar no final de semana, não mais oro pelas músicas que serão escolhidas, porque eu não tenho expectativa nenhuma em relação ao culto. E a gente percebe o quanto que isso, a nossa frustração, de forma direta, também afeta a nossa relação com Deus. E aí, alimentamos a frustração a tal ponto que não mais conseguimos ver a ação divina em nossa vida. Alimentamos tanto aquilo que frustrou a nossa vida, a ponto de não conseguir mais enxergar Deus no nosso dia a dia. É interessante o quanto nós temos passado por experiências como essa. E aí então nós questionamos se Deus se faz presente na nossa vida, se Deus observa o que está acontecendo, se Deus intervém realmente na nossa história. E apesar de tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, mesmo assim, nós não conseguimos ver Deus agindo, porque nós nos deparamos com a frustração. É exatamente isso que acontece no texto de Lucas, aonde aqueles homens estão na presença de Jesus ressurreto, mas por causa da frustração, eles não conseguiam enxergar que era Jesus. E a primeira mensagem dessa série, frustração, um caminho com volta, compreendendo o mover divino nas frustrações. Quem que tossiu? Eu vi uma criancinha que tossiu, olhei, não estou vendo criança nenhuma aqui. Ele vai que é anjo. Então, frustração, um caminho com volta, compreendendo o mover divino nas frustrações. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Queridos, é interessante a forma que Lucas escreve o seu evangelho, como ele tenta colocar a nossa história na história narrada, como ele tenta nos colocar no contexto do que está acontecendo. E aqui uma das maneiras que ele o faz é colocando apenas o nome de um dos discípulos, de um daqueles que estava caminhando. E aí então não temos o nome do outro, mas quando nós vamos percebendo a nossa vida, as nossas atitudes, a maneira que não percebemos Deus agindo na nossa vida, nós nos deparamos com a realidade de que nós somos o outro discípulo. Mas o que me chama a atenção é o fato dele destacar que haviam 2, e esses 2,
a frustração não é exclusiva. Ambos vivem os mesmos sintomas diante do que vivenciaram. É interessante que não é apenas um que vive a frustração, mas os dois vivem a frustração. Não é apenas um que não consegue reconhecer a Jesus, os dois não conseguem reconhecer a Jesus. Não é apenas um que fica entristecido, mas os dois ficam entristecidos. A realidade é que pelo caminho, eles estão caminhando com o próprio Cristo, mas eles vivenciam a mesma experiência da frustração. Queridos, é interessante o quanto nós achamos que somente nós nos frustramos, somente nós temos razões para estar frustrados, somente nós temos razões para estarmos decepcionados, somente nós, as coisas só não acontecem de maneira boa para nós. Parece que o mundo inteiro está caminhando bem, todas as pessoas estão bem, somente a nossa vida, somente as tragédias acontecem com a gente, as notícias ruins só chegam para nós, as frustrações são apenas nossas. Mas o fato é que esses dois homens vivem a mesma frustração e os mesmos sintomas. Porém, os dois também experimentaram a mesma cura, juntos fizeram o caminho de volta da frustração. A realidade é que os dois estavam frustrados, entristecidos e caminhavam para Emaús. Mas os dois tiveram um encontro com Cristo. Os dois sentaram à mesa com Cristo. E os olhos dos dois se abriram. E os dois reconheceram a Jesus. E os dois conversam sobre aquela nova experiência. E eles tomam a decisão de juntos voltarem correndo para Jerusalém, para contar aos demais discípulos a experiência que eles tiveram e o encontro com Jesus pelo caminho. A realidade que nós sabemos é, se alguém é curado da frustração, se alguém recomeça a sua história, se alguém pode voltar no caminho da frustração, é sinal que todos nós podemos. É sinal que todos nós podemos experimentar isso. Nós não devemos ficar num caminho sem volta, porque da mesma frustração que tantos vivenciaram, nós também temos experimentado. Mas assim como tantos que encontraram com Cristo, voltaram da frustração, da mesma maneira, nós podemos voltar da frustração. Mas qual é a frustração que esses homens vivenciaram? Jesus lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Qual era a frustração? Era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. Eles ouviram falar a respeito de Jesus dessa maneira. E a expectativa do Messias era um homem poderoso, seria um imperador, seria um Messias político, aquele que através da força conquistaria o poder e daria esse poder à mão de Israel. E aí ele sobe com essa expectativa de chegar lá e Jesus se revelar como Messias e decretar então o domínio de todas as coisas. Mas não é assim que acontece. E eles dizem, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Algo superficial demais, algo pequeno demais, perto daquilo que Jesus veio realizar. Aquilo que Jesus veio fazer era muito maior do que qualquer expectativa que eles pudessem nutrir no coração. É interessante o quanto que nós olhamos para aquilo que nós esperamos de Deus, mas não sabemos que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas o grande problema é que nós olhamos esse versículo que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, é que nós achamos que aquilo que nós queremos, ele vai nos dar, mas muito melhor do que nós pedimos a ele. Nós acreditamos que ele vai oferecer aquilo que nós temos como expectativa, e ele vai nos surpreender, dando algo muito maior. É como se você esperasse uma oportunidade de emprego, e Deus lhe colocasse, mas com salário em dobro daquilo que você tinha como objetivo receber. Mas nós esquecemos que aquilo que ele vai fazer muito maior, talvez não tenha nada a ver com a nossa expectativa. Talvez ele não nos dê aquela porta de emprego, e ali então nós nos frustramos, por que ele não me deu aquela porta de emprego? E aí talvez não enxergamos de maneira ampla, que o livramento que ele está nos dando, que os objetivos que ele tem, são outros para a nossa vida. Mas nós insistimos em ter uma superficialidade daquilo que ele está fazendo na nossa vida. E a origem da frustração, o verdadeiro ponto não era Cristo, não era servir a Deus, não era edificar uma obra prevalecente.
O verdadeiro ponto central ali era Israel. Era o que Jesus poderia ter feito por Israel e não fez. Não era a vontade de glorificar a Deus. Não era a vontade de honrar a Deus. Não era a vontade de fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Mas apenas a minha vontade, a minha expectativa, os meus sonhos, os meus objetivos. E aí, queridos, o que acontece é que esses homens se frustram porque aquilo que Deus tinha era muito maior do que os próprios objetivos deles. E aí nós podemos então perceber que a expectativa sempre almeja o caminho mais fácil. Já percebeu que quando nós temos um sonho, um objetivo a ser alcançado, nós sempre traçamos o caminho mais fácil. Nós começamos a dizer assim, está tudo diante de mim, tenho certeza, já está preparado, já estudei, já fiz, já está tudo organizado, o dinheiro está separado, o meu tempo está preparado exatamente para fazer isso, e nós temos tudo perfeito diante dos nossos olhos, porque nós acreditamos que a nossa expectativa vai chegar ao final e tudo vai dar certo, porque nós escolhemos o caminho mais fácil. Era muito mais simples Jesus chegar e falar assim, eu sou o Filho do Homem, toda autoridade me foi dada, e eu vou governar sobre vocês, todos vocês se prostrem diante de mim. Esse é o caminho mais fácil, porém, sem a cruz, e nós esperávamos que era Ele quem ia trazer a redenção a Israel. Eles queriam isso, mas não queriam a cruz. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Eles não tinham entendimento, profundidade daquilo que o Messias viria cumprir. E o mais complicado, sem fé. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e chegando lá, não o encontraram. É interessante que apesar de tudo que eles vivenciaram, as mulheres se aproximam e contam para os discípulos, o Senhor ressuscitou, Ele não está mais lá, mas mesmo assim faltou fé, para acreditar naquilo que as mulheres disseram, e muito mais do que aquilo que as mulheres disseram, aquilo que Jesus ao longo de toda a caminhada disse a eles, o Filho do Homem será entregue, mas no terceiro dia Ele ressurgirá. A realidade, queridos, que muitas vezes nós escolhemos apenas o caminho mais fácil, porque não temos noção daquilo que o caminho mais caro pode nos oferecer. O caminho mais fácil almejado pela expectativa, desconsidera a possibilidade de algo maior, pagando um alto preço. Queridos, nós não temos noção do que Deus pode fazer na nossa vida, diante de uma frustração, diante de uma negativa que nós recebemos dele, diante de algo que acontece contrário à nossa vontade, quando algo que parecia tão simples, tornou-se algo mais custoso para nós. Nós não temos noção do quanto Ele pode nos oferecer mais ainda. O fato é que aqueles homens achavam que se Jesus se declarasse rei, pelo poder, pela autoridade, o caminho seria mais simples e mais fácil. Mas o grande problema é que Ele venceria apenas o governo da época, mas não venceria os nossos pecados. Não venceria aquilo que é o nosso maior inimigo, aquilo que nos separa de Deus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Queridos, tornaram-se cegos, impossibilitados de perceberem o mover divino sobre o que ocorrera naqueles dias em Jerusalém. O fato é que eles vivenciaram, tiveram uma grande frustração, e por causa dessa frustração, eles não puderam reconhecer a Jesus. Mas como voltar a perceber esse mover divino quando estivermos frustrados? Como esses homens puderam voltar no caminho e passar daquela frustração por uma grande alegria? Aquilo que eles não quiseram nem compartilhar com o próprio Cristo, mas a vontade de voltar e compartilhar com os demais discípulos pela experiência que eles tiveram com Jesus. Como que nós podemos voltar a ver o mover divino na nossa vida, diante de momentos de frustração? Como você, diante da experiência que teve, pode voltar agora a dizer, eu vejo a mão do Senhor sobre a minha vida. 3 lições simples desse texto: frustração, um caminho de volta, um caminho com volta,
compreendendo o mover divino nas frustrações, a aproximação para tratar questionamentos. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É interessante o fato que Jesus se aproxima, e a aproximação que Jesus faz, primeiramente para tratar os questionamentos daqueles homens. A realidade que nós temos diante das nossas frustrações é levantar questionamentos. E o que Jesus faz é se aproximar de cada um de nós, para exatamente tratar os questionamentos que nós temos feito. Olha que interessante. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Da mesma maneira nós encontramos em Marcos 9:33, quando os discípulos estão discutindo entre eles quem é o maior. Tendo eles partido para Cafarnaum, e estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que vos discorris pelo caminho? Sobre o que vocês estavam conversando? Sobre o que vocês discutiam pelo caminho? A realidade, queridos, que todas as vezes que alguém encontra-se frustrado, Jesus se aproxima e faz uma pergunta. Jesus se aproxima e faz exatamente um questionamento, para que através desse questionamento, ele pudesse revelar o que está no coração dessas pessoas. A interpelação de Jesus sobre os questionamentos tinha como objetivo revelar o que estava no coração dos discípulos. Quando ele se aproxima e pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? A realidade é: qual é a razão da sua frustração? O que passa no seu coração nesse momento? Queridos, quantas vezes nós esquecemos disso? Que a frustração não é apenas para que a gente possa entender o que Deus está falando com a gente, mas é entender o que o nosso coração, o que está dentro do nosso coração, aquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós muitas vezes esperamos apenas que Deus revele por que Ele disse não, mas nós não paramos para entender o que está realmente acontecendo dentro do nosso coração. Quando Ele nos pergunta: por que você está frustrado? Ele não quer satisfazer a nossa vontade, mas a compreensão de nossos equívocos. Ele não quer chegar para a gente e falar assim: por que você está frustrado? E aí, com uma educação positiva, dizer para a gente assim: fala que eu quero te dar, eu vou dar tudo aquilo que você quer. E aí nós que temos a experiência de corrigir os nossos filhos, quantas vezes nós repreendemos, colocamos de castigo, e nós usamos a frase: você sabe porque você está de castigo. Você sabe por que você está passando esse momento de frustração. É exatamente isso que Deus quer despertar no nosso coração. Quando Ele faz um questionamento sobre os nossos questionamentos, é exatamente para que se revele aquilo que é o equívoco do nosso coração. Porque nós queríamos algo no momento que não era o correto. Nós queríamos algo que não era abençoador. Nós queríamos algo que não era da vontade dEle. Mas a persistência nossa, na nossa vontade, Ele se aproxima e fala: por que você está questionando? E Ele passa então a revelar qual é a vontade dEle. Jesus não veio alimentar uma religiosidade vazia e nem satisfazer os nossos anseios terrenos. Queridos, esse é o nosso grande problema. Nós achamos que quando Ele promete o pão nosso de cada dia, tudo que nós buscamos no reino e tudo vai ser acrescentado, é exatamente tudo. Mas esquecemos que o contexto é o pão, a roupa e a comida. É apenas isso que Ele tem um compromisso com a gente. Mas nós andamos frustrados não pela falta do pão, não pela falta do que comer ou o que beber, mas exatamente por aquilo que nós temos, famoso querer mais do que nós podemos ter. E aí então nós andamos frustrados porque nós não temos aquilo que nós não precisamos. A nossa frustração revela muito mais do que do nosso coração tem se alimentado. Então, quando nos frustramos e Jesus se aproxima para tratar nossos questionamentos, revela muito mais do que tem no nosso coração ou do que nós temos nos alimentado. É interessante isso, o que nós temos colocado no nosso coração. Qual é o alimento que tem sido, que sustenta o nosso coração? Nós vivemos num mundo extremamente visual. Nós temos o tempo todo pessoas postando vidas perfeitas. E é exatamente isso que nós passamos a alimentar o nosso coração. E a partir desse alimentar do nosso coração, o que nós queremos?
A mesma perfeição que nós encontramos nas redes sociais. A mesma realidade que as pessoas aparentemente estão vivendo, nós alimentamos o nosso coração. E aí então a frustração vem porque nós não estamos alimentando do que Deus tem para a gente, mas daquilo que foi colocado para nós. Essa realidade desses discípulos no caminho de Emaús. Ao longo de toda a história, eles foram alimentados de um grande imperador, de um grande rei. E o que eles queriam? Se deparar exatamente com um grande imperador, um grande rei. Mas, queridos, a expectativa da glória do Messias era governar Jerusalém. A perspectiva da batalha, vencer sem sofrer. Essa era a expectativa que eles tinham. E é isso que Jesus questiona. E ele diz: e o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A realidade é que aquilo que eles criaram como expectativa aconteceu totalmente de forma contrária. E Jesus então se aproxima para tratar os questionamentos de cada um deles. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? A maneira que Jesus trata nossos questionamentos é redirecionando a nossa vida para Ele. O fato é que eles esqueceram o que a Bíblia falava sobre o Cristo, o que as Escrituras diziam sobre o Messias, e simplesmente trouxeram aquilo que eles criaram como expectativa. A realidade é que nós fazemos a mesma coisa. Nós criamos uma expectativa de uma vida perfeita, mas não é isso que o Senhor fala na palavra dele. Não é isso que ele coloca de maneira clara e objetiva a cada um de nós. E o que ele faz para tratar então os nossos questionamentos? Ele nos aponta de novo para Jesus. Ele nos aponta para aquilo que ele fez no nosso lugar. Tendo consciência do que Jesus fez por nós, não é o que não vivemos que nos manterá frustrados. Quando nós temos consciência daquilo que Ele fez por nós, não é uma expectativa frustrada que vai fazer com que nós possamos manter a nossa vida na frustração. Queridos, mas Ele não me deu o trabalho, Ele não me deu aquele casamento, Ele não me deu o salário que eu esperava, Ele não me deu isso, não me deu aquilo. O que Ele fez já é o suficiente para que nós possamos ter uma vida sem frustração. Porque a nossa identidade, a nossa realidade, a nossa identidade está firmada em Jesus. Nada neste mundo vai preencher o vazio da nossa alma. Nada neste mundo vai dar sentido à nossa existência. Basta você ler o primeiro e segundo capítulo de Eclesiastes. Tudo que um homem pode almejar, ele conquistou. E ele chega a uma grande conclusão: vaidade é correr atrás do vento. E ele termina o livro de Eclesiastes dizendo: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque a única razão da nossa existência é viver com Cristo Jesus. A realidade é que Jesus se aproxima para tratar os nossos questionamentos, para que nós possamos ser redirecionados para Ele. Quando nós perguntamos e questionamos, o que Ele diz? Olha para Jesus, olha para aquilo que Ele fez. Mas não apenas tratar os nossos questionamentos, a explanação para confirmar o seu envolvimento. E obviamente o seu sai em letra maiúscula para apontar Jesus se envolvendo com cada um de nós. Então todas as vezes que alguém está em frustração, Jesus se aproxima e faz uma pergunta. E depois desta pergunta ele ouve a resposta e ele faz uma explanação. O texto que nós lemos de Marcos fala que os discípulos discorriam entre eles: quem é o maior? E Jesus pergunta isso a eles. E eles então vão desconversar e Jesus faz uma explanação. O Filho do Homem não veio para ser servido, não para servir, mas para ser servido, mas para servir. A realidade é que ele aponta exatamente para Jesus. Ele faz uma explanação de quem é o Cristo. Nesse contexto, ele mais uma vez vai fazer uma explanação. Quem é o Messias? Qual é a missão do Messias? Mas sabe o que é interessante? Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E Jesus faz uma pergunta, e ele lhes perguntou: quais? Eles estão descendo de Jerusalém para Emaús. Era o caminho de volta para casa. Então todos que estavam naquele caminho estiveram na última semana, na celebração da Páscoa, em Jerusalém. E quando eles perguntam: você está ignorando tudo o que aconteceu? Você está colocando como se nada é importante?
E ele diz: quais? Queridos, aparentemente uma pergunta despretensiosa, mas a sua intenção é apontar quem está mais comprometido com nós. Com quem? Nós com Deus ou Deus conosco? Quando ele faz a pergunta, quais? Qual que é a intenção? Quem está mais comprometido? Quem mais ignorou o que aconteceu em Jerusalém? Quem mais tem ignorado o que Deus tem feito? Quem mais tem compromisso? Deus com a gente ou a nossa vida com Deus? É interessante quando nós olhamos essa pergunta e essa pretensão de Jesus, de tirar do coração deles a esta resposta, quem tem mais compromisso, basta trazer para a nossa realidade. Quem mais tem compromisso? Nós com Deus ou Deus conosco? Nós temos mais compromisso com aquilo que Ele diz, ou queremos que Ele tenha mais compromisso com aquilo que nós estamos dizendo? Ora, nós esperávamos que fosse Ele, alguém na expectativa, alguém na arquibancada e alguém fazendo. A realidade é quem tem mais compromisso, aquele que espera ou aquele que faz? Aquele que almeja receber ou aquele que paga o que é necessário? O que nós percebemos, queridos, é que na verdade nesse contexto, não eram aqueles homens que tinham um compromisso, mas era o próprio Cristo. Não eram aqueles homens que tinham um grande compromisso, mas era o próprio Cristo. Não era Cristo que ignorava o que aconteceu, mas eram aqueles homens. Ora, nós esperávamos que Ele fosse quem havia de redimir a Israel. Uma religiosidade sincera não significa anseios corretos. Não é simplesmente pelo fato que eles queriam que Jesus governasse, fosse rei, que era exatamente algo correto. Uma expectativa boa não significa vontade de Deus. É interessante que você lê os evangelhos e percebe os próprios discípulos querendo que Jesus tomasse o poder à força. Nós encontramos quando Jesus é preso, o que Pedro faz? Vai com a espada. Porque pela espada ele queria conquistar o poder. O que Jesus diz? Não é pela espada que nós o faremos. Há uma outra realidade, há um outro caminho. Queridos, muitas vezes nós temos a plena certeza que a nossa expectativa é boa. E por ser boa, Deus tem que fazer a nossa vontade. E aí nós acreditamos que Deus se torna obrigado a fazer, porque é uma boa expectativa. Ah, pastor, se Ele me fizer isso, se Ele me abençoar, se Ele realizar isso, eu prometo que eu farei isso e aquilo outro. E aí Deus não faz, qual que é nosso questionamento? Ah, Ele não abençoou, Ele sabia que era somente para Ele. Mas olha que interessante, és o único que ignoras as ocorrências? Quando frustrados, temos a tendência de acreditarmos que Deus está ignorando a nossa dor. Porventura, és o único que esteve lá e passou despercebido tudo? É interessante, na nossa frustração, a maneira que nós reagimos é: Deus está ignorando a nossa dor. Deus está desconsiderando o nosso sofrimento. Deus não está ouvindo as minhas orações. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ninguém mais estava tão comprometido do que Jesus. Ninguém mais. Porque a realidade que dizia é que o Cristo deveria padecer, que Cristo deveria ser entregue, que Ele deveria ser crucificado, morto e sepultado. É essa a realidade. Ninguém mais estava tão comprometido do que o próprio Jesus. É interessante pensar na nossa vida, queridos, porque ninguém tem um compromisso maior com a gente do que o próprio Cristo. Ninguém tem mais a vontade de entregar-se por completo por nós, a não ser o próprio Cristo. Muito mais do que o nosso envolvimento, é o envolvimento dele com a nossa vida. E diz o texto: tendo estado em Jerusalém, e começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em todas as Escrituras. O fato é que ele estava em Jerusalém, ou seja, o envolvimento dele era muito maior. Ele não estava apenas passando por um ato religioso, ele estava entregando-se por completo, porque ele sabia que quando chegasse em Jerusalém, o sacrifício aconteceria. O compromisso dele era muito maior do que o compromisso daqueles homens. Jesus recorre às promessas para explanar tudo o que ocorreu, e assim revela quem mais vivenciou a dor. O que Jesus faz? O que diz a meu respeito nos profetas? O que dizem a meu respeito na lei?
o que fala sobre o Filho do Homem, o que fala sobre o Cristo. E ele mostra exatamente as promessas dele, para mostrar o quanto ele está envolvido na história. É interessante como aqueles homens, nós também vivemos a mesma realidade. Deus não está se envolvendo na minha vida. Deus não está preocupado com aquilo que eu estou vivendo. Mas, queridos, por meio das promessas, nós compreendemos o quanto ele está envolvido, muitas vezes, mais do que nós mesmos. As promessas contidas confirmam duas realidades. Primeiro, que Deus se faz presente na nossa vida. Nós temos inúmeras promessas que Deus intervém, que Deus age, que Deus está presente na vida de cada um de nós. Nós acabamos de participar da ceia, e nós cremos que no momento da ceia, diferente de qualquer outro momento da nossa vida, a presença dele é mais intensa, é mais constante. A promessa é que ele está conosco, e porque nós persistimos em dizer que ele está ignorando a nossa dor. Mas a segunda realidade, ele intervém para nos livrar de frustrações maiores. Ele nos livra de coisas maiores que gerariam muito mais dor na nossa vida. Afinal de contas, se Jesus não morresse naquela cruz, quem pagaria com a própria vida? Quem passaria pelo sacrifício? Quem deveria ser punido por toda a eternidade? Esses dois homens, cada um de nós. A realidade, queridos, que os crentes compreendem racionalmente muitas verdades doutrinárias, mas essas verdades raramente chegam até o coração, exceto na decepção, no fracasso e na perda. Muitas vezes a permissão da frustração é para que nós possamos compreender o quanto ele se faz presente na nossa vida, o quanto ele está cuidando de cada um de nós. Então, diferente de qualquer perspectiva que ele não está conosco, não faça isso. Ele se faz presente na nossa vida. E por fim, trocando os questionamentos do nosso coração. Então, alguém está questionando pela frustração, ele se aproxima para ouvir os questionamentos. E a partir do momento que ele ouve os questionamentos, ele faz uma explanação e mostra as promessas dele. E a partir dessas promessas, ele trata o nosso coração. Quem eram os únicos que estavam em Jerusalém e realmente ignoraram todos os acontecimentos? Os discípulos perguntam: o Senhor é o único que esteve lá e ignorou? Mas quem realmente ignorou tudo o que aconteceu em Jerusalém? A realidade é que nós precisamos conhecer a lei e os profetas, para chegar à conclusão que não foi Jesus que ignorou tudo o que havia acontecido. Quem mais ignora a ação divina sobre as nossas vidas? Deus ou nós? Quem ignora a ação divina todos os dias na nossa vida? É Deus ou nós mesmos? A frustração revela nossos questionamentos na soberania divina, pois se ele quisesse, teria feito acontecer. É interessante que a frustração nos leva exatamente a questionar essa soberania divina, porque afinal de contas, bastava uma palavra de ordem, bastava uma determinação, bastava apenas o Senhor dizer: faça isso, e isso aconteceria. É interessante, queridos, o quanto nós estamos frustrados exatamente pelo fato que sabemos que Deus é soberano, que Deus pode fazer. Mas lembre-se de uma coisa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a promessa, mas uma promessa que nos leva a um questionamento. Se Ele promete que nada vai nos faltar, por que nós temos dito que algumas coisas têm faltado na nossa vida? Porque nós continuamos a frustração, porque alguma coisa não aconteceu da maneira que nós queríamos, pelo simples fato que nós esquecemos: se nós não temos, é porque nós não precisamos. Porque se nós precisássemos, Ele nos daria. É o que nós aprendemos em Mateus 6,30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se o Senhor tem cuidado de toda a natureza, Ele sabe o que cada um precisa, quanto mais a nossa vida, quanto mais cada um de nós. Mas o problema é que Ele diz: homens de pequena fé. O fato é que a nossa fé é pequena demais. O fato é que nós não conseguimos perceber o quanto Deus tem movido sobre a nossa história, o quanto Ele tem suprido todas as nossas carências, mas nós persistimos em olhar
a nossa frustração. Jesus redireciona nossos questionamentos, pois não mais questionamos o seu poder, mas o quanto cremos nele. O que Jesus está fazendo aqui não é mostrar o quanto nós temos de questionamentos, mas o quanto nós realmente cremos nele, no poder dele. Será que nós confiamos que ele tem poder para fazer? Será que realmente nós acreditamos que aquilo que nós queríamos ele não fez porque não era necessário ou porque nós colocamos em dúvida o poder de Deus? Queridos, o que acontece é que muitas vezes nós temos questionado a soberania dele, o poder dele, e não colocado de forma da nossa fé, de saber que ele é soberano. Se ele quer fazer, ele tem poder para fazer. Olha o que diz Marcos 9. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que esse homem está dizendo é o seguinte para Jesus: eu não sei se o Senhor pode fazer. Eu não tenho essa convicção no meu coração. Mas se o Senhor pode fazer, então faça. É interessante que esse tipo de questionamento não é simplesmente o fato de você dizer que Deus pode ou não pode fazer, mas é simplesmente desconsiderar que Ele é soberano. Então, quando nós temos a nossa frustração e nós então questionamos a ação de Deus sobre a nossa vida, o que nós estamos dizendo é: será que Deus é soberano mesmo? Será que Deus tem o poder de fazer mesmo? Será que Deus poderia dar aquilo que eu estou pedindo tanto? E nós colocamos em xeque se Ele é soberano ou não. Mas o que Jesus responde a esse homem? Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Queridos, o fato é o quanto nós cremos, não o quanto Ele tem poder para fazer, o quanto nós acreditamos que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo. Então, se algo não está acontecendo na nossa vida, não é porque Ele não tem poder para fazer, mas não é a soberania dEle, não é a vontade dEle, não é o que Ele tem para a nossa vida. O fato é que nós queremos que Ele faça sempre do nosso jeito, no nosso tempo, mas Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. E aí nós sabemos exatamente isso depois de um tempo. Graças a Deus que Ele falou não para aquela minha oração. Graças a Deus que Ele não respondeu o que eu havia pedido a Ele, porque Ele sabe, se Ele tivesse feito, hoje eu estaria arrependido, hoje eu estaria frustrado por aquilo que Deus colocou na minha vida. Quantas coisas o Senhor permite que vivamos, que era a nossa grande expectativa, mas hoje nós olhamos como a maior razão da nossa frustração. Queridos, o fato não é que Deus não tem o poder para fazer, mas Ele simplesmente não quer fazer. Não é porque Ele não quer, não tem poder para nos dar, mas simplesmente Ele não quer nos dar. Não é o fato que Jesus não poderia chegar em Jerusalém e se declarar rei. Afinal de contas, era promessa para Ele, todo o governo estaria sobre os seus ombros. Não que Ele não tivesse o poder, mas Ele não queria seguir esse caminho, porque Ele sabia que o caminho que nos salvaria era o caminho da cruz. O fato, queridos, que muitas coisas na nossa vida não vão acontecer, não é porque Deus não tem o poder para fazer, mas simplesmente não é o que Ele quer para a nossa história. O fato é que nós precisamos aprender. Se Deus fez algo diferente do que esperávamos, não foi por limitação do seu poder, mas foi pela soberania da sua vontade. Queridos, nós voltamos no caminho da frustração quando nós entendemos que o questionamento não é o quanto Deus tem poder para fazer, mas o quanto eu entendo a soberania dEle e me submeto. Já que Ele não fez, é porque Ele não quer que isso aconteça na minha história. Compreendendo o mover divino nas frustrações, nesse caminho de volta, a aproximação para tratar questionamentos. Diante da frustração, Ele se aproxima e Ele faz perguntas para a gente. O que está no seu coração? Quais são os seus questionamentos? E a partir desses questionamentos que nós falamos para Ele, Ele vai tratar e Ele faz uma explanação. Ele mostra exatamente qual é o objetivo dEle para a nossa história e Ele aponta para Jesus. O fato é que muitas vezes nós estamos tentando satisfazer a nossa vontade em coisas, em pessoas, em circunstâncias. E esquecemos que apenas Cristo preenche isso na nossa vida. E quando nós questionamos por que Deus não fez, Ele muda o questionamento. Por que eu não creio na soberania dEle?
Se Ele não fez, é simplesmente porque Ele não queria fazer. Simplesmente porque Ele é Deus e Ele conhece o amanhã. E Ele sabe como nós estaríamos amanhã se Ele colocasse algo hoje na nossa vida. E é por isso que muitas vezes Ele nos prepara para o amanhã. E assim Ele responde sim, no tempo certo. E aí nós somos mais gratos pela certeza que Ele fez exatamente no tempo correto. Esses homens, quando se assentam com Jesus, os olhos se abrem e eles voltam correndo para Jerusalém. O caminho de volta da frustração. E eles contam aos demais a experiência que eles tiveram com Jesus. Quando nós compreendemos essas três verdades, nós vivemos a frustração e nós tomamos o caminho de volta. E o que nós fazemos? Testemunhamos a bondade do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Nós testemunhamos a soberania de Deus que nos livrou de algo maior. Queridos, que nesse caminho de volta nós possamos lembrar que Ele está com a gente, Ele quer ouvir o seu questionamento. Por isso Ele manda você entrar no quarto, num lugar secreto, e falar com Ele em secreto. Ele permite que façamos questionamentos, mas a partir dos questionamentos, se prepare, porque você vai perceber o quanto revela mais do seu coração do que da vontade dEle. E o que Ele vai fazer é explanar para a gente, e vai mostrar que Ele está muito mais envolvido com a nossa vida do que nós mesmos. Está muito mais preocupado com a nossa trajetória do que nós mesmos. E diante dessa realidade, Ele vai mudar o questionamento do nosso coração. Será que Ele não tem poder para fazer? Ou será que eu estou simplesmente não me colocando debaixo da soberania dEle? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, sabendo a Deus que é Teu Santo Espírito que vai continuar revelando isso ao nosso coração, a lidar com as nossas frustrações, e saber, Deus, que não são eternas, porque nós temos um caminho de volta. Nós não ficaremos em Emaús murmurando, chorando, mas nós voltaremos correndo para Jerusalém, pela certeza, Pai, que o Senhor move sobre a nossa vida, e tudo está no controle do Senhor, e nós podemos, ó Deus, desfrutar disso, de sair da frustração, e ter a plena certeza, Deus, se nós não vivemos a experiência, é porque a soberania do Senhor sabia que era muito melhor para cada um de nós, ó Pai. Nos ensine, Deus, a vivenciar essa dependência do Senhor, para que em todo tempo possamos fazer o caminho de volta da frustração e não permanecer naquilo que tem travado a nossa vida, aquilo que tem trazido angústia ao nosso coração, mas que possamos olhar para Jesus, aquele, ó Deus, que preenche todo o vazio do nosso coração e nele é a razão da nossa existência. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, que o Senhor continue falando ao nosso coração ao longo dos dias, para que possamos voltar da frustração e assim viver, Deus, essa expectativa que o Senhor tem para a vida de cada um de nós.